Olá, boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Essa semana a gente está fazendo uma série de vídeos Ansiedade sem medicamento. E eu, Jaqueline Araújo, terapeuta e mentora de ansiedade, junto com o Romildo, vamos estar aqui passando dicas para vocês de como você vai poder conseguir lidar com a ansiedade sem uso de medicamento, né não, amor? É isso aí. A ideia que a gente teve junto, em conjunto aqui, é realmente ajudar você de uma forma eficaz. De uma forma que muitas vezes, mesmo pagando, você não tem o resultado que você vai ter aqui essa semana. A gente vai te dar dicas práticas de como você pode realmente lidar melhor com a ansiedade e, detalhe, sem uso de medicação, sem uso de medicamento. A gente vai explicar ao longo desses dias por que a gente fala sobre isso, né? Sobre sem uso de medicação, sobre sem o uso de medicamentos. Você vai entender um pouco mais, mas o efeito aqui que você vai ter é de uma melhora na sua ansiedade, no seu controle emocional. Por isso a gente vai deixar aqui alguns recados aqui para você já essa noite. Quer deixar aí, Arthur, alguns recados? O que é importante o pessoal fazer? O pessoal da nossa equipe aqui, que é o Arthur também. Pode falar aí. Primeiramente, boa noite, que é a hora que a gente está gravando esse vídeo aqui. Primeiramente, não esqueçam de compartilhar esse vídeo aí com o pessoal aí, com seu grupo aí da família. Não esqueça de compartilhar também para sua avó, pai, mãe, tio, tia, cachorro, todo mundo aí na sua família. E não esqueça também de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para ter mais vídeos como esse aqui que vão fazer uma diferença enorme na vida de vocês. O recado foi dado. Agora então a gente vai começar a entrar aqui no conteúdo denso. A gente vai evitar de parar para ficar olhando os comentários, mas vocês podem deixar os comentários aí, que vai ser bem-vindo. À medida que a equipe aqui nossa estiver vendo os comentários, vai estar respondendo a você para que você realmente se sinta valorizado durante todos esses vídeos que a gente vai estar apresentando aí. E só repetindo, esses vídeos vão ao ar, a gente vai estar fazendo esses vídeos aqui ao vivo nos dias 1, que é hoje, no dia 3 e no dia 5 de novembro agora. Então a gente vai estar junto nesses 3 vídeos aí com esse objetivo, de ajudar você a lidar melhor com a ansiedade sem o uso de medicação. Né, amor? Isso mesmo. E a nossa proposta é sem uso de medicação, porque a gente sabe que é possível sim controlar a ansiedade. Nós temos provas, temos inúmeros depoimentos de clientes nossos que já passaram pela mentoria e que conseguiram se livrar do medicamento, controlar a ansiedade. Então é possível, nós também já passamos por esse processo e a gente agora quer ensinar vocês a fazer a mesma coisa, passar pelo mesmo processo. Porque o uso de medicação é necessário. A gente vai explicar aqui que nós não somos contra a medicação, a questão não é essa, mas que quando a gente consegue lidar com a ansiedade sem o uso, sem intervenção de medicação muito forte, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. É isso que a gente vai estar falando para vocês aqui agora. E você já parou para pensar alguma vez como que seria a sua vida se você conseguisse lidar melhor com o emocional, lidar melhor com a ansiedade, sem usar nenhuma medicação? Será que seria bom? Quais seriam as consequências de uma pessoa que consegue lidar com seu emocional e com a ansiedade livre de medicação? Note que isso é algo muito valioso, que pode ser uma realidade, né, amor? Como seria a vida de uma pessoa dessa forma? Seria ótimo. A gente tem nosso próprio resultado e também de inúmeros clientes que mostram pra gente como a vida deles mudaram depois que conseguiram lidar com a ansiedade e eliminar o uso de medicação. Então, você imagina, vai ser muito bom quando você também fizer parte desse grupo de pessoas que está conseguindo lidar com a ansiedade sem ter essa necessidade da medicação. Você imagina, a qualidade de vida vai lá no alto, você vai conseguir lidar melhor com você mesmo, mais paciência, você também vai conseguir lidar melhor com a família, com os parentes, no ambiente de trabalho. Também pense na economia de dinheiro que vai ser, porque ansiolítico não é barato não, viu, gente? Tá cada vez mais caro, tá concorrido. Então, assim, são inúmeros benefícios que você vai ter para sua saúde física e emocional quando você conseguir se livrar dessa bengala, que realmente é o que é, o medicamento é para ser uma bengala. Quando você conseguir se livrar dessa bengala aí, você vai ver os inúmeros benefícios que vai ter na sua vida. Exato. Então, nossa proposta é essa, ajudar você a lidar com o seu emocional sem o uso de medicação. E como seria bom, como a Jaqueline falou, né? Aí você vai evitar efeitos colaterais de medicação. Você vai ter uma melhor noite de sono.
como a Jaqueline até comentou também, vai se relacionar melhor com sua família. São todos efeitos que valem a pena você dar atenção a esse conteúdo para que você, durante essa semana, já consiga fazer isso. E eu vou querer ver os depoimentos de vocês lá inscritos, pelo menos ali nos comentários, viu, desse vídeo, amanhã, depois que você ver. E depois que você também comentar e ter os efeitos aí de ter esse resultado que a gente vai propor aqui. E na aula de hoje a gente vai entregar um segredo. É um segredo que vai te ajudar a fazer isso. A gente diz que é um segredo, né, amor? Porque a maioria das pessoas não conhece esse segredo que a gente vai falar aqui. Vai ser bem tão simples que você fala assim, olha, como eu nunca pensei nisso antes. Mas é aquele simples que funciona, que nossos clientes, quando passam pela mentoria com a Jaqueline, de fato, depois que aprendem isso, só esse detalhe desse segredo de hoje, começa a ter uma vida mais leve, um controle maior no emocional, mais inteligência, papel voando aqui, ó, ao vivo, a janela está aberta. Então, vai ter mais controle emocional, porque essas pessoas que passaram por aqui são depoimentos gravados e têm esses resultados. Então, esse segredo, de fato, é um segredo. Por que é segredo? Porque não foi aprendido desde a infância. Não aprendeu na sociedade, não aprendeu... Então, eu vou detalhar uma coisa interessante. A gente vai falar aqui de 3 segredos nesse evento. 3 segredos, que são 3 aulas. 3 segredos que vai ajudar você a lidar melhor com o emocional sem o uso de medicação. Quer falar alguma coisa, amor, nesse ponto aí? Sim, quero falar. Só lembrar que você que está assistindo aí, nos assistindo, e que passou pela mentoria, e que sabe que o que a gente está falando aqui é verdade, deixa aí no comentário, tá, pra gente, para incentivar e motivar o povo para eles verem que esse segredo é simples, mas é extremamente eficaz para a mudança da nossa vida. Então deixa aí nos comentários, fala como é que foi para você esse processo e os benefícios que você está tendo depois de aplicar esse primeiro segredo, que é o que a gente vai falar aqui agora. Perfeito. Então, para a gente entrar nesse primeiro segredo, é muito interessante você entender que está aqui, ou vocês, como grupo, né, que estão assistindo, que a gente, em momento algum, a gente é contra a medicação. E quando a gente fala assim, ansiedade sem medicamentos, alguns podem se assustar e falar, poxa, isso aí está contra tudo que a sociedade da medicina está ensinando. Pode achar que a gente está querendo mandar eles parar de tomar medicamento, né? Nada disso. A gente não está dizendo aqui para ninguém parar de tomar medicamento para ansiedade. Escutou você aí? Se você toma medicamento para ansiedade, continua tomando. O ponto não é esse. Preste atenção aqui que a gente vai explicar o que a gente quer dizer com tudo isso aqui. Perfeito. Então, note que a gente não é contra. O que a gente está explicando aqui é isso. Agora, a gente é contra, sim, a ideia de que só a medicação é a cura para a ansiedade, para o controle emocional. Porque a gente, como terapeutas, e como quem já viveu lá no passado, toda essa estrutura que é montada hoje, onde a pessoa fica presa à medicação para o resto da vida, a gente já passou por isso, a gente sabe que isso não funciona, não é assim. E a gente vai detalhar aqui um pouco sobre isso, só que o nosso foco aqui não é ficar falando mal de medicamento, não é perdendo tempo com o que não funciona. A gente vai focar durante todo esse evento em o que funciona, para você testar, ver na sua própria vida e ver que o que a gente está falando não são palavras ao vento, e sim que são coisas eficazes e que funcionam e, detalhe, sem o uso de medicação, né? Sim, o medicamento ele tem o seu lugar no tratamento emocional, no tratamento até mesmo nas doenças físicas e assim também na doença emocional. O medicamento vai ser importante e necessário em alguns casos, vai ser extremamente importante. Então, a questão não é que não possa usar, mas precisa entender. A ansiedade ela tem graus diferentes. E uma coisa que não é muito explicada e falada que a ansiedade por si só ela não é uma doença. Né? A ansiedade faz parte do nosso sistema de defesa, todos nós temos ansiedade, a gente só vai deixar de ter ansiedade depois que morre, e eu tenho certeza que ninguém está querendo chegar a esse ponto agora, né? Então vamos continuar vivinho aí, então você vai ter ansiedade sim. Então, o que a gente precisa entender? A ansiedade ela começa a se tornar uma doença quando ela vai subindo, ó, quando ela vai saindo do controle. Só que aí ela já não é mais ansiedade, aí ela já leva o título, o nome de transtorno de ansiedade. Isso sim é doença. Quando essa ansiedade que deveria te ajudar e te auxiliar começa a prejudicar o seu dia a dia, começa a prejudicar a sua vida. Aí sim ela vai ser uma doença e precisa ser de uma intervenção, né, de um profissional de saúde para te ajudar a lidar com isso. E em muitos casos vai ser necessário o uso de medicação, principalmente se envolver riscos, né, para a vida da pessoa. E note que eu falei ainda há pouco aqui para você. A medicação é para ser usada como uma muleta, porque você está
com problema emocional, com alguma dificuldade, então você vai utilizar do medicamento como um suporte enquanto você lida com o real problema, com a verdadeira causa da ansiedade. Você vai buscar ajuda para lidar com isso. E a medicação vai te dar esse suporte, para que você suporte, para que você aguente. Porque você pensa, se você tem ansiedade fora do controle, você sabe dos prejuízos que ela causa na sua vida. Na família, no trabalho, que é difícil muitas vezes levantar da cama, fazer uma tarefa simples, é difícil. Estar no meio de pessoas também é difícil. E a medicação ela vai te ajudar, auxiliar nesses momentos. Mas ela não vai ser ela que vai te ajudar a eliminar ou acabar ou curar esse problema em si, né? Eu costumo dizer que problemas emocionais não se cura com medicamento. Não cura mesmo, não. Então, eu quero que você pense na medicação, como eu falei aqui para você, como uma muleta, um suporte. E eu queria ilustrar aqui para vocês o uso da medicação. Como é que vai ser importante você entender isso? Antes disso, amor, para deixar a curiosidade aí, Oi? pessoal que está aí ao vivo, vamos aí deixar o comentário. Vocês conseguiram entender até aqui sobre a questão da medicação? Vocês conseguem entender que a gente não é contra, está deixando bem claro aqui. Inclusive, a gente incentiva aqueles que estão... dependendo do grau da ansiedade, é procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Fisicamente, que o nosso trabalho ele é online, né? Mas, assim, aqueles que já estão nesse tipo de evento de ajuda, psicólogo, psiquiatra, medicação, e que não está funcionando, ou que, de repente, começou, mas não quer ficar preso a essa ideia de ficar tomando medicação a vida toda, Ou aqueles que já tomam há quantos anos aí? 10? 10, 12. A gente tem clientes aqui que passaram por aqui que pararam depois. A gente não indica a medicação e nem tira. Quem indica é o psiquiatra e quem vai retirar com o desmame gradualmente vai ser também o psiquiatra. Então a gente é bem cauteloso nessa questão. A gente entende que alguns vão precisar disso, como a Jaqueline explicou, como uma muleta por um tempo, para que realmente consiga depois assumir as rédeas da sua vida e conseguir controlar melhor o seu emocional. Mas aí temos alguns recados. Arthur, quer falar alguma coisa? Como é que tá aí? Como é que tá o vídeo aí, o áudio, tudo ok? Tudo ok. Tá no retorno ali? Eu tô meio gripado, mas tá tudo ok, tudo certo. Então, perfeito, obrigado. Aí sim, agora vai entrar com a Jaqueline aqui explicando essa questão sobre a medicação. Como é que a gente entende isso de forma ilustrada? Sim. Aí eu vou pedir para você imaginar que aí na sua casa, né, tem uma goteira. Eu falo pingueira, mas o meu amigo fala que é errado. Então, tem uma goteira Não é aí errado, no é seu só teto, sotaque. no seu teto aí da sua casa. E aí, para resolver o problema dessa goteira, você vai lá e pega um balde e põe embaixo da goteira. Pensa comigo, raciocina. Você resolveu o problema quando você coloca o balde lá embaixo? Não, né? Você adiou o problema. Você está ganhando tempo com aquele balde ali embaixo da goteira. Mas, eventualmente, o balde vai encher, vai entornar. Ou você vai ter que ficar muito trabalho com aquilo dali. Então, assim, botar um balde embaixo da pingueira não resolve o problema. Você tem que ir na causa. E onde é que é a causa? Ir lá no telhado, lá na laje, chamar um profissional, tapar aquele buraco, resolver o problema para você poder tirar o balde de baixo. E depois que resolver o problema, você vai ter que tirar o balde de baixo, você não vai deixar ele lá, né? Então, a medicação é a mesma coisa. Quando você utiliza da medicação somente, é como se você tivesse pegado um balde e colocado embaixo da goteira. A medicação não vai resolver o problema. Você tem que encontrar a causa, a raiz, ir no foco. A medicação fica ali por um tempo para te ajudar a não transbordar o trem todo. Nesse meio tempo, você vai procurar um profissional que vai te ajudar a encontrar as causas para a ansiedade. O que está fazendo com que a sua ansiedade saia do controle, que ela suba demais, que ela comece a atrapalhar a sua vida. Porque lembra que eu falei? Ansiedade não é doença. Você tem ansiedade e precisa dela. Eu também tenho. A gente precisa da ansiedade. Mas por que a sua está fora do controle? Essa é a questão. É descobrir por que está fora do controle para que, eventualmente, você possa eliminar esse balde daí e não precisar mais dele. Mas, primeiro, precisa descobrir a causa. É isso. Aí talvez nesse momento você pergunta, mas como é que eu vou descobrir a causa? Isso é interessante. Porque quando a gente fala de controle emocional, é muito interessante que a gente pense o seguinte, nós não aprendemos isso desde criança. Nós não aprendemos isso na faculdade, não aprendemos isso em um local nenhum sobre ansiedade. São cursos secundários tidos pela sociedade de um modo geral que se aprofundam
sobre Alternativos. alternativos. Obrigado. São cursos alternativos que estão aí na sociedade de modo geral, que se aprofunda nesse conteúdo, que é o que a gente fez e que a gente se especializou. Então, existe até outro estudo, por exemplo, da neurociência, que também se aprofunda, estudos realmente da programação neurolinguística. Então, é importante entender que as pessoas não sabem o que causa a ansiedade e tratam a ansiedade, como a Jaqueline explicou, como doença. Sendo que a ansiedade é algo normal para que a gente consiga tocar a vida. A gente costuma dizer aqui, né? Alguém sem ansiedade é quem? É quem está morto. Quem está lá no túmulo. Porque ali não tem ansiedade. A ansiedade faz parte da vida. Como assim? Imagina que, sim, lá nos tempos mais antigos, lá onde algumas pessoas moravam em situações mais difíceis e talvez em caverna, não diria nem caverna, talvez em tendas, talvez em algumas casas comuns daquela época, era comum que tivesse mais floresta, era comum que tivesse mais árvores, era comum que tivesse mais animais. Mais bicho. Mais bicho. Logo, a ansiedade, será que atrapalharia aquelas pessoas? Imagina que, por exemplo, vem um leão pegar uma família e tá todo mundo lá tranquilão, nem ligando para nada, sem ansiedade, relaxado, na floresta. E aí vem o leão, a pessoa olha pro leão correndo e fica ali quietinho, sem ansiedade nenhuma, tudo de boa. O que ia acontecer? A menos que o leão pensasse que ele está morto, que ele não gosta de presas que estão mortas, né? Se ele não tivesse achando isso, ele ia pegar aquela pessoa. Logo, a ansiedade era uma defesa. Quando a pessoa vê um leão, logo o corpo dela, as pupilas se dilatam, logo o sangue começa a se comover para locais onde dá mais importância para que ela consiga lutar, fugir ou fugir. Então ela vai ter essas duas opções ali inerentes na mente dela. Isso o Criador colocou em nós como seres humanos para que diante de dificuldades como essa, a gente conseguisse fazer isso, uma coisa ou outra, se defender ou correr. Então a ansiedade é uma defesa. Por isso que já quem está falando que a ansiedade não é doença. Quer falar mais um pouco? Sim. E trazendo para a nossa vida moderna, para o nosso dia a dia, como é que a ansiedade vai ajudar a gente? A gente não está vivendo em floresta, não tem leão aí pronto para atacar a gente. Mas vamos imaginar que você tenha que estar na rua aí de madrugada, tá? Não recomendo ninguém não, viu? Mas se você tiver que estar na rua de madrugada, você vai andar tranquilamente mexendo no seu celular, analisando suas mensagens? É óbvio que não, né? Se você tiver que estar na rua de madrugada, você sabe dos perigos que tem, então você vai estar atenta, cautelosa, o celular vai estar na bolsa, o seu olho vai estar desse tamanho, olhando tudo que está acontecendo ao seu redor, a sua audição vai ficar mais aguçada, as suas pernas vão estar mais ágeis, você vai estar alerta, pronta para o perigo. Quase que com o sentido de Homem-Aranha, sabe? Aquele sinalzinho ali acontecendo, é porque você vai estar pronta, alerta para qualquer coisa que aconteça. E a sua mente vai começar a criar cenários. Se vir alguém ali, eu corro para cá, mas se aparecer alguém ali, eu entro naquela porta e faço. A sua mente começa a criar cenários imaginários. E aquilo ali é para quê? É ansiedade, viu, gente? Tudo isso é ansiedade. O seu corpo vai estar ali, ó, sendo inundado de adrenalina. Isso é ansiedade. Agora pensa comigo, essa ansiedade é boa ou é ruim? Os efeitos que a pessoa vai sentir é o mesmo de uma crise de ansiedade. O coração acelera, a cabeça parece que vai explodir assim, mil coisas acontecendo ali. Uma sensação, uma vontade de correr e de gritar sem tamanho. Aí você pensa, nessa situação, essa ansiedade é boa ou é ruim? É boa, né, gente? Ela pode salvar a sua vida. Agora imagina a pessoa que não tem ansiedade, como é que ela vai estar ali na rua? Tranquila, não vai ligar para o perigo, não vai estar atenta para um possível risco e perigo. Então, sim, a ansiedade é necessária, faz parte da vida. A questão é quando esse alarme aciona nos momentos errados. E é aí que a gente tem que descobrir por que esse alarme de ansiedade está acionando nos momentos errados. Por exemplo, na sua casa em segurança, tem por que esse alarme aí despertar? Eu sei que tem e sei também os motivos que causam isso. Você talvez não saiba. Deitou na cama para dormir, botou a cabeça no travesseiro. É a hora que a tal da ansiedade vem. Mais avassaladora do que nunca. Mas você está em risco? Está em perigo deitadinho ali na sua cama? Aparentemente não, mas existe um motivo por trás para que você, o seu corpo, a sua mente entenda que você está em risco e ela vai disparar essa tal de ansiedade em você de novo.
Exato. E aí é que entra a questão do que a gente falou desse primeiro evento, que a gente colocou como uma ilustração, né? De uma pessoa estar caminhando aí no local difícil, e não se proteger, ou até mesmo de procurar estar na floresta ali, né? E ver que tem um perigo e ela ter que reagir, tal como era também no passado, para quem morava em locais como esse, né? O que a gente entende então? Que essa ansiedade é uma ansiedade boa e que salva vidas. Agora, o que causa, então, que a gente vai entrar agora, né? O que causa a ansiedade? E melhor ainda, agora que você já está entendendo que a ansiedade é algo bom, que você precisa dela, o que causa o transtorno de ansiedade? Que começa a ansiedade sair dessa ansiedade boa e começa a virar um problema, uma dificuldade, como a Jaqueline falou, na cama, talvez no momento em que você precisava estar relaxado, seu corpo apresenta sinais de ansiedade, de medo, de pânico, sendo que não era para ter esses medos. O que causa isso? Aí é bom entender que alguns eventos podem se tornar como traumáticos. Esse evento que a Jaqueline falou, hipoteticamente, poderia ser, por exemplo, alguém que passou na vida real por um bairro difícil e de repente até ela foi roubada. E dependendo da pessoa e de como foi a vida dela na infância, alguns costumes que ela tinha, aquele simples não, né? Um momento violento e roubo não é tão simples. Mas às vezes o fato de ter sido furtada ou ser roubada, para aquela pessoa vira um trauma tão grande que a partir daquela data ela começa a desenvolver uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma fobia. E talvez ela nem saiba quando é e por que isso começou. Ela não vai ter essa noção. Isso a gente está falando de alguém adulto. Só que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele é provocado por traumas emocionais e físicos, né? Sim, é uma das causas, né? Existem A várias. gente vai falar mais algumas aqui. Existem muitas. Várias. Uma das causas é essa, né? Traumas físicos e emocionais. O que seriam traumas emocionais? O Romildo acabou de citar alguns aqui, né? A questão de a pessoa ser assaltada. Ela pode não ter sido machucada fisicamente, mas aquele impacto que ela teve, aquele medo, gerou nela um trauma. É outro trauma emocional. Às vezes o abandono, uma criança que se sente abandonada, ou que literalmente foi abandonada. Uma criança que sofre maus tratos, abusos verbais, também vai ser caracterizado como traumas emocionais. E trauma físico? Sim, trauma físico causa ansiedade. A pessoa sofreu um acidente de carro, que ele pode gerar nela, criar um medo e uma ansiedade. Cirurgia, gente, presta atenção, cirurgias. Pessoas adultas desenvolvem traumas por conta de cirurgias. E elas nem sabem disso. Passam anos tentando descobrir, se sentindo mal e não sabe o que é. Mas quando a gente vai investigar, tem lá, a pessoa passou por uma cirurgia. E aí quando a gente fala de cirurgia, tá, mas ela sobreviveu, não teve nenhuma complicação, não teve nada demais. Mas você pensa que nosso corpo e nossa mente é inteligente, nosso corpo. Tem as suas funções totalmente programadas, tudo direitinho, tudo funcionando direitinho. E uma cirurgia invasiva é alguém vir aqui, tentar abrir, cortar, tirar, arrancar pedaço do meu corpo. E meu corpo não tem noção. Ele sabe como é para funcionar. Vem alguém aqui e mexe em tudo. Aquilo ali cria um trauma físico na pessoa e ela nem sabe. Aquele trauma físico vira um trauma emocional e muitas vezes ela não sabe. Crianças pequenas desenvolvem traumas por injeção. Sim, uma simples injeção no seu filho, que é necessária, viu? Não estou dizendo que não é para dar injeção, não. Não é isso? É necessária, mas para aquela criancinha ali, na cabecinha dela, aquilo ali foi uma agressão, alguém machucando ela. Então aquilo ali cria um trauma e pode desencadear ansiedade, talvez, lá quando adulta. Ela, criancinha, não teve nada, passou, foi de boa, tranquila. Mas lá quando adulto, na fase adulta, ela pode sim desenvolver traumas de ansiedade por conta disso. Então são inúmeros e diversos os traumas físicos e emocionais. E só uma coisa que eu quero aqui mencionar para vocês. Traumas não é quantitativo, não dá pra gente dizer isso aqui é um trauma, isso aqui não é um trauma. Não tem classificação de trauma. Cada pessoa é única. O que me traumatiza não é o mesmo que pro Romildo, não é o mesmo que pra você. Às vezes é uma simples palavra, né? Traumas são únicos, sabe? Não dá pra gente julgar. A pessoa passou por isso, mas é bobeira. Uma injeção, deixa de ser bobo, menino, uma injeção. Não dá. Então, assim, é bom falar isso aqui,
para a gente entender que a gente tem que respeitar a dor do outro, né? Por mais que a gente não saiba exatamente o que aconteceu, não entenda muito a fundo, mas entendendo isso aqui, que os traumas são únicos, que cada pessoa vai entender de um jeito, a gente já consegue ter um respeito maior pela dor do outro. Isso por si só já ajuda, viu? Já ajuda aquela pessoa que está sofrendo com ansiedade ali e nem sabe. Exato. Então, a gente está conseguindo deixar com você aqui bem situado que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, né, ele tem uma causa. Tem uma causa. E essa causa, a gente pegou a primeira causa, que a gente vai citar algumas aqui. E uma das primeiras causas foram citadas foram traumas emocionais e físicos, vão ali provavelmente desencadear um trauma numa pessoa, numa criança, ou até mesmo no adulto, né? Esse é um dos pontos. A gente vai falar para vocês hoje do segredo. O segredo para que você consiga. Esse é o segredo 1 da aula 1. São 3 segredos. Então, esse segredo 1, você vai aprender a como controlar a sua ansiedade sem uso de medicação. A gente vai dar um exercício aqui hoje prático, super eficiente, que é, na verdade, um segredo para a grande maioria das pessoas. O segundo ponto que a gente vai falar aqui é sobre ambiente. O que causa ansiedade, né? Então, ambiente. O ambiente, ele pode provocar ansiedade. O ambiente em que você vive, na escola, na família, entre os amigos, onde você costuma ir sempre. Então, esse tipo de ambiente, ou até mesmo no seu trabalho, dependendo da situação que você está vivendo nesse ambiente, ele sim pode desencadear aí uma crise de ansiedade, pode desencadear aí algum transtorno de ansiedade, né? Sim, exatamente. Quando fala de ambiente, lembra que pode ser locais físicos, escola, trabalho, sei lá, hospital, mas também pode ser um ambiente onde tem pessoas, um grupo de pessoas, pessoas em si. Isso é o ambiente, é aquele lugar que você convive, que você passa bastante tempo. Então, sim, esses ambientes podem causar traumas na gente, né? Eu já atendi várias pessoas, adolescentes, que têm traumas relacionados à escola. Então a pessoa fica bem, tranquila, mas bastou chegar segunda-feira, ter que ir para a escola, ela vai desenvolvendo sintomas de ansiedade, começa a aumentar e tem sintomas físicos. Isso vai recorrente, porque você imagina, um adolescente, uma criança, ela vai na escola várias vezes. Então, olha, o ambiente causou um trauma nela, então toda vez que ela tem que ir naquele ambiente, que ela tem que voltar para lá, a ansiedade e a crise de ansiedade vai vindo. E ela tende a aumentar cada vez mais. Trabalho, sim, adultos, que são adultos que trabalham, né? Então, eles são afetados pela ansiedade no ambiente de trabalho. Às vezes, um lugar muito estressante e você trabalhou lá durante muito tempo, mas, de repente, aquele local, de repente, começou a te dar crise de ansiedade e toda vez que você pensa em ir para o trabalho, segunda-feira, de novo, é aquele caos, você começa a se sentir mal, porque aquele ambiente ele já te estressou ao limite, chegou a gota d'água para você. Então, você está literalmente com trauma do ambiente. Às vezes o chefe grita ou você está sendo muito pressionado no trabalho e você não consegue lidar bem com pressão, sob pressão, né? Dificuldade de relacionamento no trabalho. Então, tudo isso pode sim, é o ambiente que causa ansiedade na gente. Exato. Então, essa questão do ambiente também é uma coisa que causa aí transtorno de ansiedade ou ansiedade descontrolada, né? Uma outra coisa que a gente vai falar aqui agora é sobre medicamentos. Alguns medicamentos, eles tendem aí a provocar a ansiedade, a provocar a depressão, a provocar algumas fobias. Exatamente, alguns medicamentos que você nem imagina quais, né, amor? Sim. Medicamentos comuns, simples, de uso do dia a dia, que não é nem controlado, você nem precisa de receita médica para comprar, você vai lá e compra. Para melhorar um sintoma pequenininho, viu, gente? Vocês vão ver aqui, que a gente vai citar aqui para você. Um sintoma que é pequeno, simples, e que o uso dessa medicação pode desencadear quadros de ansiedade, principalmente se você for alérgico a algum componente daquilo ali, isso pode ser mais acentuado para você, ou se você faz uso recorrente. Por exemplo, o primeiro medicamento que a gente tem aqui, ó, que é o Plasil. Você sabe o que é Plasil? Aquele remedinho simples para enjoo, né? Para náusea, para vômito, que todo mundo toma. Tá enjoado, não sei, tô me sentindo enjoado, vai lá, toma um Plasil. É baratinho, viu? Não é caro, não. Você compra e toma. Porque você enjoa no ônibus já, mas eu tenho que trabalhar longe, então constantemente estou pegando ônibus, então eu preciso tomar aquele medicamento para eu poder ficar bem, chegar bem no trabalho. Então, este medicamento, a gente vai mostrar para você aqui um print da bula do medicamento. Ele
Vê se você consegue ver aqui, amor, que tá escrito, que eu não consigo não. Eu lembro. É muita luz. Eu lembro, mas não tá dando pra Os ver o efeitos notebook colaterais, ali. tá? O Os efeitos principal deles é a colaterais. depressão. Efeitos colaterais, você pode pegar a bula, não são palavras nossas, tá? Deixa eu ver. Eu sei que tem gente que gosta muito de medicação, tá muito acostumado. Então a gente tem muita cautela na hora que vai falar de medicação, que a gente não é contra e tudo mais. Mas é importante ver a bula. Olha aqui, ó. Pode falar. Plasio causa distúrbios psiquiátricos, entre eles, né? O distúrbio psiquiátrico corresponde a comum, depressão, incomum, alucinação, raro, convulsão e efeitos desconhecidos, ideias suicidas. É. E lembrando que esses aqui desconhecidos é porque não sabe exatamente o número, A né? porcentagem. A porcentagem. Porque não sabe. na bula deles calcula 10% das pessoas que tomaram essa medicação não tem tanto. Por exemplo, dos comuns é o que está em média de 10%, em média numa bula. Então, 10% das pessoas que tomam o Plasio, 10% delas, de 100, 10 pessoas, elas vão ter ali problemas com depressão. E aí os outros continuam ali no comum, né? Isso. O desconhecido, eles só não tem a porcentagem, mas algumas das pessoas que tomam Plasio têm ideias Vai suicidas. ter efeitos absurdos porque você tomou para enjoo. Você pensa? Era só enjoo. E aí o efeito colateral, depressão. Olha isso, gente. Isso aqui é o que a gente está trazendo para mostrar para vocês checarem aí a bula de medicamento de vocês. Só que você imagina um remédio, um medicamento mais forte, mais potente, né? Vamos dizer assim. Isso aqui é simples, isso dá para criança. E aí o uso contínuo, ou se você faz uso, né? Cada pessoa é diferente, pode ter essas reações aqui, ó. Você tomou para enjoo, aí daqui a pouco você está com depressão e não sabe de onde veio. Então você pensa, por que a gente está aqui falando? É porque a gente é chato, não quer que você tome seu remedinho? Não, não é isso não, gente. São os prejuízos que isso causa para a sua saúde. Então, Os riscos, né? Até de vida, né? A Dependendo. gente precisa ficar atento, né? Porque assim, eu trato várias pessoas com problemas emocionais diversos. Só que chega uma hora que a gente vai olhando, a gente já reverei a pessoa de alto a baixo, a gente já tratou todas as causas possíveis. E aí, quando eu vou analisar, eu vou olhar, peraí, vamos olhar aqui, ver que essa medicação que você toma. Eu peço a pessoa, vai lá, olha os efeitos colaterais da bula do seu medicamento, vê se corresponde ao que você está sentindo, porque a gente já fez um checklist. Resolveu isso, tirou aquilo, a pessoa está se sentindo melhor emocionalmente, mas ainda o corpo não acompanha. Então, vamos lá olhar a bula para ver os efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais do medicamento podem impedir que a pessoa fique bem. Tá fazendo tratamento, resolve tudo que tem para resolver, mas a pessoa ainda continua apresentando uns sintomas, que pode vir da onde? Daqui, dos medicamentos. Isso é a ideia que é interessante, é que você continue tomando sua medicação sempre que necessário, que o médico indicar. Porque quando a gente fala assim, ansiedade sem medicamento, até expulsa alguns que ficam com medo de achar que a gente é totalmente... é bom que a pessoa também faz as suas escolhas, né? A gente deixa todo mundo livre. Mas a gente não é contra a medicação. A gente é contra a ideia de que só a medicação vai resolver a ansiedade, os transtornos emocionais. E outra coisa também, a ideia de terceirizar a responsabilidade, passar para o médico decidir qual e quanto tempo você deve tomar. Ah, mas é porque ele estudou, ele é médico, ele estuda. Ó, isso aí deixa que eu falo, que eu Deixa gosto de falar isso. Deixa que eu falo, que eu gosto. O medo fala que eu fico falando muito mal de medicação, então ele fica pegando no meu pé. Mas eu gosto de falar esse ponto aqui. A gente tá falando sobre a responsabilidade, né? A gente usa a medicação, a gente fala sobre a medicação, mas com o uso responsável dela. Como é que é o uso responsável da medicação, gente? Você entender que ela tem os seus benefícios para algumas coisas, mas ela vai ter os efeitos colaterais. E lembrar o seguinte, esse medicamento que a gente acabou de falar é um remédio simples para enjoo que o médico pode te indicar. Mas você tem que ter em mente que o médico é responsável por cuidar da sua doença. Essa é a função dele, o trabalho dele. Medicar e cuidar da sua doença. Mas a responsável por cuidar da sua saúde é você, não é o médico. Então, não é o médico que tem que ler os efeitos colaterais da bula e dizer para você. É você que tem que investigar. É você que está ingerindo. É você que tem que colocar na balança, assim, ó. E ver se vale a pena. E ver se aquilo ali, tomar um medicamento para enjoo que pode causar depressão, ver se bate a conta. Não fecha. E é interessante que a gente falando, porque o médico é responsável por doença, o que ele vai fazer? Eu vou resolver a sua doença, você não vai mais sentir sua doença. Note que, às vezes, ele não está tão preocupado com os efeitos colaterais. Aí depois você pode voltar lá, parei de enjoar, doutor, mas agora eu estou sentindo isso.
Ah, mas eu resolvi teu problema, né? Vamos agora pro segundo. Aí, Arthur, tá puxando o cabo aí, filho. Cuidado. Tu dá uma olhadinha, vê Vê se tá enquadrado tudo aí. certo. Ah, nem bonitinho. Fica aí olhando, ajuda a gente aí. Esses jovens ajudam muita gente, né? Parabéns para tu que tá aqui apoiando a gente. Fica atento aí, tá, filho? Aí, eu tava falando, né? Que a questão de terceirizar pro... que o médico está preocupado ali com a questão de resolver aquele problema que você apareceu de imediato. Se vai ter outro efeito, depois a gente vê isso. Não é com ele. Não é com ele. Aí é você que tem que se responsabilizar. Grava essa frase aí, que isso aí pode mudar a sua vida. O médico é responsável por cuidar da sua doença. Para cuidar da sua saúde, é você que é responsável por ela. É você que tem que zelar por isso. E o outro medicamento que a gente tem aqui, que é o fluoxetina. Quem conhece fluoxetina aí, levanta a mão. Deixa aí nos comentários se você conhece, se você já tomou. E olha, se você está tomando, continue tomando, viu? Não para. Não pare de tomar medicação. O médico, o psiquiatra te indicou. Se depois você passar por uma mentoria com a Jaqueline e ver que o psiquiatra vê que você está melhorando e quiser tirar, ele vai tirar isso aos poucos. Que acontece, viu? Acontece muito com os clientes. Enquanto eu estou fazendo tratamento ali, eu falo para a pessoa, olha, você vai sentir melhora logo nas primeiras sessões de atendimento. Não para de tomar a sua medicação, mesmo que você consiga dormir bem, mesmo que você se sinta melhor. A medicação vai ser tirada pelo médico que deu lá, e você vai voltar lá e ele vai te orientar para fazer o desmame. Quem está aí assistindo, quem está aqui vendo a gente, é da mentoria, que passou por isso, que sabe que a gente está falando a verdade, que eu pego no pé de todo mundo para não parar a medicação, pode levantar a mãozinha aí. Então, a fluoxetina é um medicamento, uma medicação ali, né? Cloridato de fluoxetina, indicado para depressão, para ansiedade, para algumas fobias, alguns transtornos. Agora, note que a gente tem aqui também um print que a gente vai mostrar aqui para vocês, de um dos principais efeitos que tem ali o fluoxetina. Eu poderia estar falando um montão de transtornos aqui psiquiátricos que ele pode causar, mas numa bula de um medicamento que é indicado para depressão, para ansiedade, para bulimia, você ter como efeito colateral, um dos principais, causar ansiedade, tem alguma coisa errada. Olha aqui, ó. Tem alguma coisa Reações preocupante. comuns, palpitações, visão turva, boca seca, displasia, vômito, blá blá blá, peso, anorexia, alteração de vertigem, digestiva, blá blá blá, cadê cabelo? Cadê de cabelo também, gente? Pesadelo. Aqui, ó, ansiedade aí, ó. Cadê? Aqui embaixo, mais embaixo. Mais embaixo. Aqui, ó. Ah, tá. Ansiedade. É. É um dos principais. Ah, tá. Deixa eu ver aqui em cima, ó. Pode causar vertigem, sonolência, letargia, incluindo hipersonia, sedação, tremor, sonhos anormais, incluindo pesadelos, ansiedade, diminuição da libido e aí vai. Ah, vai, um montão de... A gente se concentra só nessa parte aqui, ó, da ansiedade. Se ele é para tratar ansiedade, tratar transtornos emocionais, não deveria ter como efeito colateral o que ele trata. Então, agora eu tô falando para você parar, pelo amor de Deus, não é isso. Aí você pensa, não se é você isso. tá com ansiedade, toma um Só pra medicamento, a tomar ansiedade cuidado. piora, como é que você vai saber que é a sua ansiedade ou Ou se a do medicamento. ou se é a do medicamento? Não faz sentido. E presta atenção, gente, se você conhece fluoxetina, você sabe que isso aqui é o remedinho mais fraquinho. Quando você vai ao psiquiatra, normalmente ele vai receitar esse medicamento aqui de início, né? Se você é principiante, se você ainda não entrou na medicação, esse aqui costuma ser o medicamento que o médico indica, porque ele é efeito colateral dele são os mais baixos, ele tem menos efeito, digamos assim, né? Então ele é o mais fraquinho. Tem gente que fala que isso aqui é todinho, porque fluoxetina para mim é igual água. Eu ouço os clientes falando isso. Então, olha aqui esse remédio fraquinho, o que ele pode causar. Então, a gente não está te assustando. Se você tomar fluoxetina, a gente não está assustando você, não. Mas é para te dar um alerta, para você entender que até que ponto isso aqui está ajudando, ou se ajudou, ótimo que ajudou você, que você tomou, ajudou, conseguiu aliviar. Mas lembra que eu falei no começo? É uma muleta. Então, nesse meio tempo, enquanto você teve um alívio da ansiedade, corre para procurar a ajuda certa. Corre para poder entender a causa, de onde é que vem isso. Por que você está tendo isso? Não fica só na medicação, porque daqui a pouco você vai ter que aumentar a dosagem, né? É certo. Se você fica ali tomando muito tempo, daqui a pouco acostuma e vem outra coisa. Então, se responsabilize pela sua saúde. É isso. E olha, a gente está chegando no momento que você está esperando, hein? O segredo vai ser revelado. O segredo de como você pode, então... Um dos segredos
que a gente vai entregar 3 essa semana. Um dos segredos de como você pode, então, lidar com a ansiedade sem o uso de medicação, a gente vai começar a falar agora. Agora, antes disso, eu pedi a ajuda do Arthur aí para ver o que a gente pode estar aí incentivando o pessoal a fazer. Por exemplo, Arthur, para quem quer participar e entrar no grupo, para quem quer receber os vídeos, o que tem que fazer? Bom, a gente vai ter que clicar você vai ter que clicar no link ali que vai estar na descrição do vídeo para entrar no grupo ali para receber os conteúdos ali que vão estar complementando as aulas que vão ter nessa semana e também compartilhar o grupo também para as outras pessoas e também esse vídeo aqui, se possível. Perfeito, obrigado, Arthur. A gente vai deixar esse link que o Arthur está falando aí no primeiro comentário dessa live. A gente vai deixar também na descrição, mas nos comentários você vai conseguir ver enquanto a gente está aqui interagindo com você. Está aí fixado ó, no primeiro comentário. E a gente está aqui falando então sobre... Agora vai entrar sobre o segredo, que vai ajudar você, o primeiro segredo da primeira aula, ajudar você a lidar. Estou parecendo aquele comediante, eu esqueci agora o nome dele, acho que é João... Da manchete da Bandeirante antigamente, porque eu sou velho, viu? Sei não. Não sabe não, tá me zoando agora. Não é da minha época. Acho que é João alguma coisa, que ele ficava falando assim, vamos revelar o segredo, daqui a pouco, não sei o que, e fica esses Para de revelar a sua idade, vai revelar o segredo. Sentindo velho. Aí, ó. Então, um dos segredos que tem, eu sou novinho, tá, pessoal? Só for da juventude. Um dos segredos que a gente vai estar revelando aqui agora, ele tem muito a ver com como você se comporta no seu dia a dia. Quando algumas coisas acontecem com você, quando os seus pensamentos começam a vaguear, quando você acaba sendo conduzido por esses pensamentos a ponto de influenciar o seu emocional. Quando seus pensamentos influenciam o seu emocional, a sua emoção dita quais serão os próximos pensamentos. Se essa emoção é negativa, ela é ruim, ela vai te fazer pensar em pensamentos negativos, que por sua vez vai gerar emoções negativas e vai ficar nesse ciclo. Então, um dos segredos, a gente vai falar daqui a pouquinho, é saber quebrar isso. Quebrar isso. E como é que acontece, amor, normalmente, quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, de descontrole de pensamento, por assim dizer, e que atrapalha suas emoções? Como é que isso acontece aí na prática? Sim, na prática é que... Primeiro que a gente não sabe, né? Ele tá falando aqui questão do controle, do pensamento, que esse pensamento vai te gerar sentimentos. Sim, é assim que funciona. Quando a gente acorda, imagina, vamos aqui exemplificar, que você acordou pensando um monte de coisa negativa. Ah, mas esse dia, segunda-feira, tem conta para pagar e criança para escola, e você já tá pensando um montão de coisa ruim naquele dia que vai acontecer. Já acorda assim. Qual o tipo de sentimento que vai ser gerado em você? Pensa aí. Deixa aí no comentário. É o quê? Vai ficar com raiva, vai ficar triste, vai ficar angustiada, né? São sentimentos desse tipo. Então, vai ser sentimentos ruins que vão ser gerados em você. Aí, se você já sai da cama com esses sentimentos ruins, como é que vai ser suas ações? Pensa, suas ações. Como é que você vai lidar com os filhos, com o marido, com o cachorro? Como é que você vai lidar com você mesma? Como é que você vai ter paciência com alguém? Não vai, as suas ações serão ruins. Se suas ações são ruins, gente, pensa, como é que vai ser o resultado daquele seu dia que você acordou com, como o pessoal fala, né, com o pé esquerdo, com o pé sei lá qual. Como é que vai ser o resultado do seu dia? Vai ser bom ou ruim? Vai ser ruim. E tudo isso foi direcionado pelo quê? Foi pelos outros? Ah, mas foi fulano que fez isso, foi fulano que fez aquilo. Não, não foi outro que fez, não. Começou com você não controlando, não utilizando o poder que você tem de manobrar os seus pensamentos. Eles foram para um lugar ruim e você embarcou nele. Que a gente usa a ilustração como é que é? O Uber. Do Uber. Uber da desgraça. Então, Uber da desgraça. Imagina aí que bateu na sua porta, chegou o Uber e falou assim, vamos fulana, te levo, hein? Entra aqui. Aí você fica assim olhando, fala, mas eu não te chamei. Não, mas vambora, eu te levo, entra aí. Você entraria no Uber que você não chamou, que você não conhece, que você nem sabe para onde está indo? Óbvio que não, né? Lógico que não, que você não é louca, você não é louco de entrar num carro assim. Só que os seus pensamentos é a mesma coisa. Vem um pensamento, sei lá de onde, que você não chamou, que não é teu, que você não quer, que não te faz bem. E o que você faz? Você embarca nele.
Você embarca no Uber da desgraça e o pensamento vai. Ele vai embora e você vai Só junto. piora, né? Quanto mais a gente viaja no pensamento, mais vai ficando ruim se ele for negativo. Vai ruim. E você não para no Uber, abre a porta que eu quero descer, você vai. Aí leva para uma coisa que gera outra, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No final, tá todo mundo morrendo, todo mundo doente. E você foi para aquele pensamento, para aquele desfecho tenebroso, né? Então, você não precisa ir, viu, gente? Se bater aí, chegar um pensamento ruim, o Uber da desgraça chegar na sua porta, não vai, não. Você não precisa ir. É opcional você entrar nele ou não. Só que por que isso é um segredo, gente? Por quê? Porque você não sabe disso. Você não sabe que você tem o controle sobre os seus pensamentos. E esse é o segredo, foi revelado, hein? Você Nem fez suspense, nem fez musiquinha. Você tem o controle dos seus pensamentos. Você pode ter o controle dos seus pensamentos. Você deveria ter. Devia estar tendo, não tem. Então, mas... na metodologia que a gente usa, é uma das coisas, uma pontinha do iceberg, que a Jaqueline entrega lá na mentoria, que é ela que faz a mentoria, viu, gente? Pra quem não sabe ainda. Eu fico aqui só nos bastidores, ajudando nesses eventos assim, e controlando no site e outras partes. Mas a mentoria é feita com a Jaqueline. E isso aí é uma pontinha do iceberg, que é entregue ali para ajudar. Mas eu tenho certeza que, como você não sabia disso ainda, essa pontinha do iceberg é apenas a aula 1. A gente vai indicar para você como é que você pode fazer. Você vai falar assim, mas Romildo e Jaqueline, como é que eu posso controlar meus pensamentos? Porque parece que não se controla pensamento, né? Alguns acham que pensamento ele vem aqui, fica e vai embora e a gente não controla. E acaba sendo levado por esses pensamentos e até mesmo cometendo atos ruins, às vezes, que depois se arrepende e fica triste, por não ter controlado simplesmente isso que eu estou falando, pensamento, isso que a gente está falando. Então, se torna um segredo, porque a maioria das pessoas na sociedade não sabem e não conseguem controlar os seus pensamentos. Então, como é que consegue fazer isso na prática? A gente vai entrar nisso já ou você tem um ponto ainda? Sim, só mais um ponto. Pedir para você que está aí assistindo a gente, para pensar quando foi que a última vez, que deve ter sido recente, que você começou a pensar coisas ruins que iriam acontecer no futuro e começa a lembrar como é que você se sentiu. Ah, mas vou ficar doente, mas e se eu adoecer, e se ficar desempregada, mas e se não sei o quê? Quando você começa a deixar o seu pensamento ir lá para o futuro imaginando coisas ruins, como é que você se sentiu? Não sentiu angústia? Não sentiu aperto no peito? Às vezes dá até náusea, dá um desconforto, uma sensação de desamparo, de desespero. Só que para pensar, você ficou desesperada, você sentiu todos esses efeitos de algo que não existe. Porque aquilo ali foi só o seu pensamento sendo levado pelo Uber da desgraça. Só. Aquele cenário que você criou na sua cabeça não existe, não é real. E você sofreu, você sentiu, e você reagiu, e você agiu em prol de um pensamento que não é real, que não existe. Os seus medos são reais e te afetam. O medo, o sentimento. Mas aquela cena, aquele cenário não é real, não, gente. Então, analisa isso para você entender o porquê que a gente está falando aqui para você que o primeiro e grande segredo, não é porque ele é o primeiro que é menos importante, não. O primeiro e esse grande segredo é você tem o controle sobre os seus pensamentos. Só precisa utilizar, só precisa aprender a fazer isso. E como é que você faz isso? Ah, já que uma coisa absurda, como é que controla o pensamento? Sim, você que tem o controle sobre os seus pensamentos. Vamos exemplificar aqui, eu sempre falo para os clientes lá da mentoria, conteúdo de mentoria, viu, gente? Presta atenção, funciona. É uma pontinha do iceberg, porque essa mentoria ela é individualizada, então é feito por videoconferência e aí a Jaqueline, de acordo com a análise da personalidade da pessoa, que vai aplicar mais técnicas acrescidas a essa pontinha do iceberg que a gente está entregando aqui, né, amor? Sim, durante a mentoria, analisando a pessoa, eu sei se a pessoa é muito ansiosa, eu sei por que ela é muito ansiosa, eu sei se ela vai muito para o futuro ou se ela vai muito para o passado. Eu sei qual é o padrão de funcionamento dela e eu sei o que está causando aquela ansiedade dela ali. Então, você que está aí que assistindo, que também é mentorado, deixa os comentários para provar aí que é assim mesmo. Apesar que a gente tem vários depoimentos, né, que comprovam isso. Mas é bom ter a sua interação que está aqui assistindo. Sim. Também. Então, para você que está aqui assistindo, pensa assim, o seguinte, imagina que os seus pensamentos são como... se você tem um cachorrinho em casa, vamos botar assim, você tem um cachorro em casa, igual a gente tem aqui, você sabe que para levar ele na rua para passear, você precisa colocar ele numa guia, né? Numa coleirinha. Por quê? Se o cachorro quiser correr para morder o gato do vizinho, o que você vai fazer? Você vai puxar a corrente e você não vai deixar.
Ah, mas o cachorro é teimoso, ele vai de novo. Aí agora ele quer fuçar o lixo. Você vai deixar ele fuçar o lixo? Não, você que é responsável por ele, então você vai puxar a coleirinha. A mesma coisa são os seus pensamentos. Você tem o controle sobre eles. Pensa o seguinte, que ninguém neste mundo sabe o que está passando na sua cabeça, criatura. É só você que sabe. Então é só você que tem o controle sobre ele. É só você que pode dizer, não quero pensar nisso não, não vou para lá, vou ficar aqui. Que é isso que você vai aprender aqui agora, que você tem o comando, você tem a guia na mão, só precisa utilizar. E por que você nunca fez? Porque não sabia, agora você sabe. Então, ó, imagina que seus pensamentos são esse cachorro. Toda vez que ele quiser ir lá para o futuro, imaginar um montão de coisa ruim, catástrofe, desgraça, medos e preocupações, você, opa, não volta aqui. Puxa a corrente dele, não deixa ele ir. Ah, mas ele é teimoso, ele vai de novo. Né? Sim, cachorro é teimoso. Foi de novo, puxa de novo. Não importa quantas vezes ele vá, seu pensamento tente ir para lá, você não deixa ele ir, você traz de volta. A mesma coisa se você que está aí assistindo tem o hábito de ir lá no passado, ficar relembrando coisas ruins, fuçando o lixo que eu falo, ficar lembrando de erros. Ah, mas por que eu não fiz isso? Mas eu sou muito burra, eu não aprendo. Ou eu não devia ter feito isso. Aqueles erros remoendo coisas e dores lá do passado, é o lixo que você vai fuçar. Então, quando você está pensando e lembrando de coisas ruins, lembra o que acontece? O sentimento gerado é ruim. Se o sentimento gerado é ruim, as suas ações vão ser ruins. E se as ações são ruins, o resultado é ruim. Então você sabe agora que não pode deixar o seu pensamento ir para lá, não. Puxa de volta, traz para cá, traz para o agora. Imagina a cena aqui que eu vou te mostrar agora, para você ficar na cabeça, viu, gente? A gente usa muita imaginação, que isso é muito bom. Imagina que o seu cachorrinho pegou você e colocou na coleira e tá te arrastando aí pela rua. Isso é natural, gente? Pensa comigo. É ridículo, né? O cachorro bota você na coleira e te arrasta pela rua afora. Só que é exatamente isso que os seus pensamentos fizeram com você. Os seus pensamentos colocaram você na guia aqui, ó. E eles te arrastam lá pro futuro, para aquele monte de coisa ruim, para aquele monte de desgraceira, e você vai. E aí você fica lá, morrendo de medo de coisas que não aconteceram ainda e que, ó, nem vão acontecer. Do jeito que você está imaginando, não vai, não. Porque a gente tem uma imaginação muito fértil para desgraça. Para coisa ruim, a gente tem uma imaginação incrível. Por que você não imagina aí um Pix gordinho na sua conta? Por que não imagina uma coisa boa? Na minha também. Mas não, só vai lá para pensar e lembrar de coisa ruim. Então não deixa. Essa é uma tendência nossa mesmo. Então não deixa. A partir de hoje, você vai aplicar isso aqui que eu estou falando. E se você aplicar isso que eu estou falando, você vai ver os resultados. Não permitir que a sua mente fique lá vagueando no futuro. Traz de volta, puxa na guia. Quando você fica no presente, você faz com que a sua mente, o seu corpo, pare de ficar aí tendo que te proteger. Porque lembra que a gente falou da ansiedade? Quando você vai lá no futuro, fica antecipando coisas ruins que podem acontecer, isso vai gerar ansiedade em você. Então, quanto menos no futuro você for, menos ansiedade você vai ter. Quanto mais no presente você ficar, mais você consegue mudar o seu futuro. Olha isso, gente, que incrível. Fica no presente, que aqui você está mudando o seu futuro. Então não precisa ter medo daquelas coisas ruins, não. É só ficar aqui, se mantém aqui no presente, controlando o seu pensamento, que você tem o controle sobre eles, viu? Puxa de volta, que você consegue ficar no presente. Exato. Né? Você vê que a coisa é bem simples, né? As coisas bem simples, mas eu vou falar para vocês. A gente aplicou isso antes de conhecer toda essa metodologia e ter clientes no Brasil todo e em alguns países já. Quando a gente aplicou isso em nossas vidas, isso foi um dos segredos. São diversos, são mais segredos, de acordo com a personalidade de cada um. Mas a gente está entregando 3 segredos aqui de ouro. E esse segredo de controlar o pensamento, de você estar em um local, mas se imaginar em outro melhor. Porque assim, a gente está falando aqui de você trazer a sua mente do futuro para o presente, no que se diz respeito a desgraças, a coisas ruins. Que 95%, agora não me engano, se eu não me engano, mas que mais de 90% dos pensamentos da pessoa num dia são negativos. Então, a gente não viajar nesses pensamentos negativos é o que a gente está falando, você consegue controlar. Mas se você quiser pensar em coisas boas, agora que a gente falou, até brincou, né?
Isso é bem-vindo, isso vai te ajudar. Isso vai te motivar a gostar mais da vida, vai te motivar a ficar melhor, vai te motivar, vai te ajudar a ter mais controle emocional e vai fazer bem para você. Uma coisa interessante a gente sempre falar é que nossa metodologia é toda focada na ciência. Não tem nada religioso, não tem nada de místico, são provas científicas de algumas coisas, como que a nossa mente funciona, como que a nossa mente nos engana. Inclusive, a gente vai falar disso na próxima aula, né? Mas o de hoje, o segredo de hoje, o primeiro segredo que eu quero que fique bem gravado na sua mente, e que a Jaqueline também quer que você tenha entendido bem profundamente, é simples. Você pode controlar os seus pensamentos. Então comece hoje, já, agora, neste momento. Comece a controlar os seus pensamentos. Eu sei que você está aqui ouvindo a gente falando, mas a sua cabeça não para. Aí daqui a pouco vai lá, mas como é que é possível isso? Só traz de volta. Ó, meu pensamento lá no futuro e não pensar. Não, volta aqui, fica aqui. Quando você começa a exercitar isso, numa hora, daqui a pouquinho, a sua mente vai entender e você vai passar mais tempo aqui no presente. Só o fato de você não entrar, não embarcar naquele Uber da desgraça, não embarcar naquele pensamento ruim que está te levando, você vai ter uma resposta muito rápida no seu corpo, na sua mente, na sua saúde. É por isso que eu expliquei aqui para vocês. Nas primeiras sessões, nas primeiras sessões, né? Acho que na primeira e na segunda, eu ensino essa técnica aqui para os meus clientes da mentoria. E eu falo para eles, você vai sentir efeito logo nessa sessão aqui. Não para de tomar medicação, porque é real, é um fato. As pessoas começam a sentir os efeitos. Né? Começa a sentir melhora. Porque se você não vai lá ter medo do futuro, não vai lá criar cenários ruins, não vai ter porquê a sua mente tentar te proteger, disparar a ansiedade em você. Então, quanto mais você fica no presente, menos você vai baixando a sua ansiedade, ó. E sem medicação. Ou se você está tomando... Tá? A medicação continua não vai é continuar baixando mais ainda. E assim, você vai perceber que a ansiedade está sendo diminuída, não pelo efeito da medicação, mas pela forma como como seus pensamentos e como a sua mente está processando tudo isso. Então, fica no presente. Traz o seu cachorrinho na guia. Então, você não fez isso? Essa coisa simples que a gente está explicando aqui para você não fez porque não sabia. Agora você sabe. E uma coisa que o Arthur fala sempre aqui pra gente, você lembra, filha, aquilo que você fala? Depois que você vê uma coisa... Lembra? Depois que você vê uma coisa, não dá mais pra desver. É. Então, agora que você viu todo esse conhecimento que a gente mostrou aqui pra você, não tem como você desver. Então, você vai perceber a partir de hoje, quando a sua mente estiver no futuro, você vai perceber. Quando você estiver no lugar errado, opa, eu embarcando no Uber na desgraça, pensando coisa ruim, deixa eu voltar aqui pro presente. Isso que é muito legal. É o treinamento da sua mente. E isso sem medicação. A medicação não faz isso por você não, gente. A medicação não faz nada disso por você. Ela vai eliminar os sintomas, mas a causa, o problema está lá. Porque você vai continuar indo pensar coisas ruins, você vai continuar com a mente negativa e gerando aquele ciclo de pensamento ruim que vai gerar sentimento ruim, que vai gerar ações ruins e resultados ruins. A medicação não muda nada disso. Agora, a autonomia de você controlar os seus pensamentos não tem preço. É muito barato fazer isso aqui e aplicar isso que a gente está explicando para você. Grátis. É. É tão barato que você não precisa nem botar a mão no bolso. Não é grátis não, a pessoa tem que estar esforço, aqui, ó. Tem o seu tempo. Está empenhando tempo, esforço. Não é fácil, ou ao contrário. É simples, mas não é fácil, porque são anos de hábito ruim. Agora você vai ter que fazer um esforço, né, para poder implementar tudo isso de novo. Perfeito, galera. Pessoal, foi muito bom estarmos juntos aqui. Esperamos de coração que você se empenhe em aplicar esse primeiro segredo, que ainda tem mais 2. Fazer direitinho. Aplicou o primeiro segredo, tem mais 2. Eu baguncei os dedos aqui. Esses outros 2 também vai ser ainda mais importante que esse. Porque esse aqui também tem um grande peso, vai fazer grande diferença. Eu quero até que você deixe aí nos comentários, hein? Olha, eu consegui aplicar, controlar os pensamentos, fazer os exercícios que a Jaqueline indicou, ali do cachorrinho, do Uber da desgraça. E aí você vai poder comentar aqui pra gente como é que foram os efeitos disso daí. Mas isso aqui é só a pontinha do iceberg. Gostamos sempre de falar disso.
Mas ainda assim, tenho certeza que o impacto vai ser grande na sua vida se você aplicar. Por isso agradecemos muito a sua presença aqui com a gente, né, amor? Isso aí. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Chama outras pessoas que você sabe que andam embarcando no Uber da desgraça por aí. Chama elas pra cá pra poder ver esse conteúdo. Isso que a gente faz aqui, a gente aprendeu isso na marra, viu, gente? Foi antes de fazer curso, de fazer formação, a gente na marra foi aprendendo isso, praticando, aplicando, e hoje a gente coloca isso no nosso método. E é simples, a gente quer que você também consiga fazer isso. E melhor de tudo, você pode ajudar outras pessoas a saírem desse ciclo de medicação. Ou seja, você pode, assim como a gente tem esse poder hoje, de poder ajudar pessoas, que é bom demais, viu, gente? É bom demais fazer esse trabalho que a gente faz. Eu amo meu trabalho. E você também pode contribuir. Como? Ajudando, compartilha, manda esse conteúdo para aquela pessoa lá que está há muito tempo tomando medicação e que não está resolvendo. Então chama ela para cá para aprender isso. Esse curso aqui que a gente está mostrando para vocês são informações valiosíssimas que, quando aplicada, vai fazer uma diferença enorme. Então, ó, obrigada pela participação. Te vejo no próximo encontro, que é na quinta-feira. Dia 3, 9h30 da noite, novamente. Quinta-feira à noite, 9h30, a gente se vê aqui nesse nosso canal. Dá tchau aí pro povo, filho, você que esteve ajudando a gente. Tchau. Obrigadão, galera. Um abraço. A gente Até se vê. mais. Beijo. Tchau, tchau.